Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando agora mais um vlog de leitura, desta vez de Wicked. É um livro que eu já estava com muita vontade de ler e quando apareceu o filme eu ainda fiquei mais animada. Ele está disponível no Kindle Unlimited para quem é assinante, então é uma ótima oportunidade para você ler também. Lembrando que esse vlog de leitura em específico vai ter spoiler para eu ter mais liberdade de conversar com vocês o que aconteceu na história. Então, caso você queira ler ele sem saber de nada, ou caso também você queira assistir o filme sem saber de nada, eu sugiro que você primeiro leia ou assista e depois volte aqui para saber das minhas opiniões. Começando a falar do livro propriamente, eu fiz um sprint de leitura bem curto hoje de manhã. Eu comecei o livro, eu gostei desse início, só que tem muita coisa que eu tô bem confusa ainda. É um livro com uma narrativa bem diferente do que eu tô acostumada, então eu entendo que algumas pessoas que tenham lido Wicked achou um livro difícil de ser lido. Eu tô gostando, eu não acho exatamente difícil, acho que essa não é a palavra, mas é um livro que você demora um pouco pra pegar o jeito da coisa, então é um pouco confuso. Eu vou conversando com vocês ao longo do livro. Essa primeira parte, o prólogo fala de um pouco da parte de Oz, né? A parte em que mostra o Homem de Lata, o Leão, a Dorothy. E aí depois dessa parte vem a história do livro mesmo. Eu acho que depois no final vai voltar essa parte da história original de O Mágico de Oz. Então talvez esse primeiro capítulo, o prólogo, seja importante mais pro futuro, mas por enquanto é só uma cena isolada. Essa primeira parte do livro, como vocês podem ver, fala muito sobre um relógio que ele meio que é administrado por alguns anões e ele vai para a cidade e mostra histórias que possivelmente vão acontecer no futuro. Então todas as pessoas estão bem curiosas sobre o que ele pode contar. E isso também tem muito a ver com uma questão meio que política desse mundo, porque tem muita questão de quem está governando agora e também uma questão religiosa de se essas histórias em que mostra o relógio é uma forma de dar liberdade às pessoas nessa questão religiosa, como eu falei pra vocês, porque, pelo que eu entendi, tem algumas vertentes religiosas no livro, só que esse relógio mostra histórias diferentes e tá criando outra vertente, então é muito de se pensar o que isso significa pro mundo em geral, como as pessoas podem interpretar isso e como isso pode moldar a forma delas de pensar e agir no mundo. Então, tem muitas questões além do que eu imaginava. Eu achei que seria um simples livro de fantasia, mas não é. Tem muitas coisas que eu pensei bastante aqui sobre o nosso mundo mesmo. Então tá sendo um livro bem interessante. Tem algumas partes do livro que são estranhas, principalmente relacionada à mãe da Elphaba. Então eu tenho que tomar cuidado aqui com o que eu vou mostrar na tela, porque ela é uma personagem bem singular. Ela fala e pensa algumas coisas, age de um jeito meio pecaminoso, então eu tenho que tomar cuidado aqui. Esse é o nome do relógio que eu comentei, que conta as histórias. O pai da protagonista é um pastor, então ele tá tendo bastante trabalho quanto a esse relógio, porque como eu disse pra vocês, ele é de uma vertente religiosa e o relógio tá meio que influenciando as pessoas e dando a elas a liberdade de ver o que pode acontecer e ter outros tipos de pensamento, então ele tá tendo bastante trabalho com isso nessa primeira parte. E aí veio o nascimento da protagonista, mostra o nascimento dela em como a mãe dela provavelmente não foi fiel ao marido e teve relações com outro cara porque ela nasce verde. Isso acaba fazendo com que ela sofra vários tipos de preconceito por causa disso, mas aqui no início é mais sobre a parte da infância dela e é mais focada na mãe dela, na minha opinião. Então, tanto o pai quanto a mãe pensam se eles são culpados pelo nascimento da filha ser verde. A mãe da Elphaba, como eu disse pra vocês, é super estranha. Essa é uma parte
que eu me incomodei um pouco. A mãe dela não criou muito carinho por ela no início da vida e falava essas coisas cruéis sobre a Elphaba poder morrer e deixar ela livre. Então ela é uma personagem que eu não gostava muito, além desse aspecto sobre a filha dela, também sobre a forma que ela vivia. Como eu disse pra vocês, ela não era nada fiel ao marido, não tinha respeito por ele, nem por ela mesma, na minha opinião. Então essa parte que foi mais focada nela não foi tão proveitosa pra mim, mas ainda assim eu gostei bastante do que eu li. Aqui nessa primeira parte também tem algumas descrições do espaço de Oz, de como as coisas funcionam lá, e já dá pra entender que tem bastante seres diferentes nesse universo. Então é uma coisa bem interessante que eu gosto bastante de perceber em histórias de fantasia, como as pessoas são diferentes e como elas são tratadas na sociedade por causa disso. Porque sempre que tem essa diferença entre as pessoas, tem muito a questão de quais são normalmente mais abastadas, quais são negligenciadas pelo governo e pelas outras pessoas também. Então esse é um aspecto social do livro que eu achei bem interessante. Também tem muito uma questão antiga sobre a Rainha das Fadas, sobre, como eu disse pra vocês, quem tá governando a cidade agora, e ela ter prometido que ia voltar quando acontecesse um momento mais sombrio. Então eu tô ansiosa pra ver se isso vai acontecer e se ela vai aparecer. Aqui mais uma questão social que eu marquei pra conversar com vocês, que são as coisas que eu já comentei, que fazem muita referência ao nosso mundo real. Também essa parte de que a Elphaba ganharia uma irmã e também seria outra menina, e elas duas tinham um futuro importante, principalmente para a história de Oz. Então também é uma parte que promete bastante no futuro. E aqui já se inicia a segunda parte. Depois que eu ler um pouco dela, eu volto para conversar com vocês, porque ainda tem muita coisa para acontecer. O livro tem umas 400 páginas mais ou menos. Eu já conversei com vocês bastante, o vídeo tá dando quase 8 minutos, esse take de conversa com vocês. Então provavelmente o vídeo vai ficar bem comprido e com bastante comentários, o que eu gosto bastante. Nesse dia em que eu comecei a leitura, eu fui ao shopping para almoçar, era um dia de sábado, então eu resolvi gravar um pouquinho para vocês também essa saída, para o vídeo ficar um pouquinho mais diferente. Como vocês viram, hoje tá um domingo bem chuvoso e para mim é o tempo perfeito para passar um bom tempo lendo, então eu vou agora para a segunda parte de Wicked. Eu tô em 16%, como eu mostrei pra vocês. Eu tô ansiosa pra ver se algumas personagens que eu tô curiosa vão aparecer. No caso, principalmente a personagem que a Ariana Grande faz no filme. Então eu tô bem ansiosa pra ver sobre a personalidade dela no livro. Eu já vi algumas coisas na internet de como ela é no filme, mas pelo que eu entendi também, o livro é bem diferente do filme em geral. Então eu tô bem ansiosa pra ver os personagens que vão aparecer nessa segunda parte e ver se vai ser uma leitura menos confusa do que foi da primeira parte. Pessoal, finalizei essa segunda parte do livro e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu aqui. É a parte que mais aconteceram coisas até agora, então tem muita coisa pra conversar com vocês e eu até tive que fazer algumas anotações pra lembrar de tudo importante que eu tinha pra falar. Então vamos começar. Nessa segunda parte a gente tem 3 divisões. A primeira é sobre a Galinda, a segunda é sobre o Boq e a terceira é de acontecimentos gerais. Na parte da Galinda, conta como ela é um pouco limitada sobre o mundo e como ela pensa só nela em boa parte do tempo. Ela até comenta que ela não gosta muito de pensar e refletir com a Elphaba, então é uma parte bem interessante. Ela é aceita em um local de estudos renomado e lá ela conhece e vira colega de quarto da Elphaba. No início, a Galinda faz questão de não ser amiga dela, principalmente por causa da cor e do que as pessoas acham dela, mas depois elas acabam virando amigas. Nessa parte a gente também conhece o Dilamond, que é um professor extremamente importante que a gente só descobre depois. É ele que tá naquela imagem do início da segunda parte.
Ele luta pelos direitos dos animais em letra maiúscula, porque nesse universo eles se diferenciam dos animais de letra minúscula. Esse livro tem alguns tipos de seres bem diferentes e algo bem presente é o direito e a liberdade de cada um. Por isso que esse Dilamond luta por isso, porque os animais em letra maiúscula têm um pouco mais de autonomia sobre seus pensamentos e sobre suas ações, como se fossem bem racionais mesmo, então ele sempre luta pelos direitos desses animais, mas ainda assim eles ficam à margem da sociedade e estão perdendo seus direitos. Por causa de algumas ações da Galinda, eu prefiro a Elphaba por enquanto, principalmente pela Elphaba gostar de ler e com certeza isso me influencia mais a gostar das personagens. Então eu não sei se isso vai mudar mais pra frente, mas por enquanto a Elphaba é a minha personagem favorita em questão dela e da Galinda. Começando aqui a parte do Mestre Bock, ele é um personagem movido pelo amor pela Galinda. Na parte dele conta como ele tenta conquistar ela, mas também como ele ajuda a Elphaba a completar os estudos e as pesquisas do Dilamond a respeito dos direitos dos animais que eles estão perdendo, e eu comentei com vocês. Com essa busca por informações, a gente sabe também mais sobre o passado desse universo de Oz, sobre as possíveis criações desse mundo, igual a gente faz com o nosso, com a teoria do Big Bang, as religiosas e tudo mais. Além disso, nessa parte a gente descobre que a irmã da Elphaba é religiosa e tem uma deficiência, e que a mãe delas morreu no parto de um terceiro filho chamado Casco. Mas pro final dessa parte acontece a tragédia da morte do Dilamond e sabemos com certeza que isso tem a ver com seus conhecimentos e o quão perto ele estava de garantir os direitos do seu povo, dos animais com letra maiúscula que eu falei pra vocês. Sabemos que foi um assassinato que era para calar o professor e a revolução que ele poderia criar com os seus estudos. Depois da morte do professor, nessa terceira parte, o Círculo Encantado, o clima do livro começa a mudar bastante e as personagens também. A Galinda, por exemplo, deixa de ser chamada assim e prefere Glinda, que é a forma que ela viu de honrar o Dilamond, porque na primeira interação deles, ele errou o nome dela e ao invés de chamar ela de Galinda, chamou ela de Glinda. Então é uma parte bem interessante do livro que eu fiquei um pouco confusa no início por ver que o nome dela era Glinda no filme e Galinda aqui. Mas aí depois essa parte é explicada e a gente vê que foi uma forma dela honrar o professor. Ainda falando da Glinda, ela se torna mais crítica e mais consciente da sociedade. A Elphaba toma à frente dos estudos do Dilamond e esconde dos seus amigos o que ele descobriu para proteger ele, porque ela sabe que esse tipo de tema é perigoso e importante para a sociedade. Além disso, a irmã da Elphaba, Nessa Rose, chega na universidade. As duas garotas, Glinda e Elphaba, se especializam em feitiçaria e ciências naturais e aparecem novos personagens como Fiero, que no futuro ele se torna importante. Nessa parte também tem a mudança dos sentimentos do Bock, porque ele deixa de ser apaixonado pela Galinda, já que ela mudou tanto, e aí ele até fala como se Galinda fosse a personagem, a pessoa que ele gostava, e Glinda é a nova personagem que ele não sente essa paixão mais. A gente descobre que a Elphaba canta super bem, a sua irmã ganha sapatinhos vermelhos, que eu fiquei muito curiosa para ver se tem a ver com a história original de O Mágico de Oz. E além disso, essa parte eu começo a refletir se o Grommetic, que é um tipo de mecânico que fica com a diretora da universidade, e o leão, que aparece também em uma cena de maus tratos com ele, são da história do Mágico de Oz original, que viram amigos de Dorothy. É uma parte que eu tô bem curiosa para descobrir se tem alguma relação ou se eu tô criando alguma coisa na minha cabeça. Também em uma cena, uma moça fala sobre o perigo do vento com letra maiúscula e dá conselhos para os protagonistas tomarem cuidado com o vento, o que eu achei interessante porque é justamente ele que leva a Dorothy à terra de Oz, então talvez isso também tenha a ver com o Grommetic e o leão que eu comentei com vocês. Mas pro final dessa parte, as garotas vão à cidade das Esmeraldas à procura de Oz para pedir ajuda para ele sobre o que eles descobriram sobre os estudos do Dilamond. Mas o mágico é super tirânico e não liga para nada, então a Elphaba se afasta da Glinda, fica por lá
para lutar contra a tirania dele, enquanto a Glinda volta aos estudos e se forma. Toda a turma de amigos se separa nessa parte. Nesse reinado do Mágico de Oz, além dos problemas do direito e da liberdade social das pessoas, também tem um problema muito importante na questão da religião, como eu falei com vocês no início do vídeo. Ele não permite como governante certas linhas religiosas, principalmente relacionadas a Lurline, que é aquela rainha das fadas que falaram que ela vai voltar no pior momento de Oz. Então, como eu disse para vocês, muitas questões importantes para refletir e ligar com o nosso mundo também. E então, essa segunda parte acaba com essa separação da Glinda e da Elphaba, e aqui começa a terceira parte, que se chama Cidade das Esmeraldas. Quando eu terminar ela, eu volto a conversar com vocês e eu tenho certeza que vai acontecer muita coisa e o vídeo vai ficar enorme. Bom, pessoal, indo agora para a terceira parte do livro, que eu parei aqui a última vez que eu conversei com vocês. Nessa terceira parte eu achei que o vídeo ia ficar bem maior, só que a segunda parte ainda é a parte que eu mais tinha comentário para fazer, mas vamos começar com essa terceira parte aqui. Bom, nessa terceira parte, o clima sombrio que eu comentei com vocês realmente se instala e eu sinto como até se eu estivesse lendo outro livro, porque muda bastante a energia que eu tinha sentido no início dele. Infelizmente, por enquanto, essa foi a parte que menos me agradou. Essa parte aqui conta 5 anos depois de que a Elphaba abandonou a Glinda e os seus amigos e mostra como ela se tornou uma rebelde que vai contra o atual governante, o Mágico de Oz. Como eu comentei com vocês, ele é um governante bem tirânico e ela tinha ficado por lá para conseguir lutar um pouco contra as injustiças que ele deixa acontecer na sociedade. A maioria dos amigos dela estão casados e com as suas obrigações, mas o que mais se destaca aqui é o Fiero, que eu disse para vocês que teria um papel importante depois, que faz da Elphaba sua amante. Eles se encontram vez ou outra, mas ela nunca fala claramente sobre os trabalhos dela, principalmente para proteger ele. Aparentemente a Glinda virou uma santa e aparece bem pouco, mas na cena que ela aparece, ela diz que sente falta da Elphaba, então é uma amizade que eu vou gostar muito de ver delas um pouco mais próximas no filme. O Boq já tinha deixado de gostar da Galinda, porque ela tinha se tornado Glinda, como eu falei com vocês. E aí ele se casou com uma moça chamada Mila. A Nessarose está prestes a se tornar a próxima eminente Trop. E aí eu tô pensando muito se depois a Elphaba vai tomar o lugar dela nessa parte, porque na minha cabeça, ela e a Glinda tem que se tornar as bruxas do reino. Então, talvez, nessa parte, a Elphaba toma o lugar da Nessarose, mas é só uma suposição por enquanto, porque eu não sei o que vai acontecer nessa questão. Continuando com o que aconteceu por aqui, com o tempo Fiero entende mais do ofício da Elphaba e entende como ele é importante para salvar as pessoas que sofrem tanto. Mas no final dessa parte ele é pego por uns caras e agredido, e a missão da Elphaba de matar a Madame Morrosa, a antiga diretora da universidade e a mulher que chamou ela, a Glinda e a Nessarose para trabalhar com o mágico, fracassa. E aí eu não tenho certeza se ela vai continuar sendo rebelde, como vai ser o futuro dela agora, e principalmente se o Fiero morreu, porque ele foi agredido de uma forma bem brutal, pelo que eu entendi. Mas no final dessa parte não fica claro exatamente se ele morreu ou se ele vai sobreviver. Então é uma parte que eu tô preocupada para ver o que vai acontecer e também descobrir se essa Madame Morrosa vai aprontar alguma coisa além do que ela já fez até agora, de ter convidado as meninas para trabalhar pro Mágico de Oz e todas terem negado. Isso foi o que aconteceu naquela terceira parte, e quando eu terminar essa quarta eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu, ver se eu tive notícias sobre Fiero, porque eu realmente estou preocupada com ele, porque ele é um personagem que estava começando a entender mais sobre a sociedade, ver com os próprios olhos as coisas ruins que estavam acontecendo, e entender o papel importante que a Elphaba estava tendo, e pensar mais sobre o que ela poderia fazer pelo mundo e não somente nela. Então é uma personagem que está se desenvolvendo de uma forma muito diferente do que eu imaginei, e eu tô curiosa para ver como tudo vai acontecer nessa parte. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu terminei esse Wicked, e aí eu vou conversar com vocês tanto sobre a quarta parte
quanto sobre a quinta parte e a última. Eu deixei pra falar assim porque esse final eu li um pouquinho mais rápido, então eu deixei pra falar dessas duas partes agora no final do vlog. Essa quarta parte também é dividida em partes, então nessa primeira parte a gente acompanha a Elphaba na viagem de Kiamuko. Lá ela descobre que ela é uma bruxa e a culpa que ela carrega pela morte do Fiyero acaba com ela. Como eu queria descobrir, eu até conversei com vocês, eu queria muito descobrir se ele tinha realmente morrido naquela cena. Ele realmente morre, e aí ela viaja pra lá pra conversar com a esposa dele, pra pedir perdão, ganhar o perdão dela e tirar pelo menos um pouco da culpa que ela sente por ela ser a causadora da morte dele. Então essa primeira parte é principalmente da viagem dela até onde a Sarima mora. E nessa parte também ela cria um macaquinho que um cachorro que ela criava também encontrou. E aí eu acho que é o início do exército dela, porque ela tem aquele exército de macacos voadores. Então eu acho que aqui já foi o início. Nessa segunda narrativa, aí sim ela conhece a Sarima, que é a esposa do Fiyero, e tenta explicar pra ela sobre a morte dele, mas ela não quer ouvir e não deixa a Elphaba tirar o peso que ela carrega. Mas ainda assim a Elphaba tem um bom tempo lá, convivendo com pessoas novamente, porque ela tinha ficado um bom tempo sozinha. Ela conversa com aquele cachorro que eu falei pra vocês que ela tava criando, as abelhas também que ela pegou pra criar, e aí ela começa a tentar ensinar aquele macaquinho a falar. E aí dá pra perceber mesmo que ela tá começando a criar o seu exército. Mas pro final ela decide viajar com a vassoura dela, que agora é voadora, a Mantiquinlândia, a pedido do pai dela, pra ver o trabalho de governante que a Nessa tá fazendo agora que ela é a próxima eminente trope. Ela vê com os próprios olhos os milagres que aquele sapatinho vermelho que ela ganhou faz por ela, e o quanto ela tá mais dedicada ao Deus inominável, que é uma das vertentes de religião que tem aqui nesse livro. Aí ela vê também as coisas estranhas que a Nessa tá fazendo pelo povo, como aprisionar os animais com letra maiúscula e tratar eles como se fossem animais de letra minúscula. Então ela fica brava com isso, ela percebe que a irmã dela faz feitiços agora, e aí ela fica muito curiosa para saber se é uma habilidade dela, se é sobre o sapato, ou se foi a Madame Morrorosa que acabou, naquele tempo que ela fez a proposta pra ela, pra Glinda e pra Nessa, se isso é um presságio de que ela tá meio que manipulando todas elas, porque as 3 que foram convidadas viraram feiticeiras. Então ela começa muito a pensar sobre isso, se isso tem alguma ligação ou não. Depois disso ela volta para Kiamuko e lá todo mundo foi levado por um exército que chegou, e aí ela ficou meio suspeita sobre isso, sobre o que poderia acontecer com esse exército que chegou lá. Eles disseram que só iam avaliar o terreno, e aí a Sarima acabou deixando eles entrarem, mas aí agora todo mundo sumiu, e aí eu fiquei super curiosa para saber o que tinha acontecido, que é o que a gente consegue saber na última parte. Quinta e última parte tem muita coisa a ser comentada. Eu também precisei fazer um textinho para lembrar de tudo. Como vocês podem ver aqui, a Dorothy aparece, já dá para saber nessa imagem do início do capítulo, e realmente acontece muita coisa interessante aqui. Então aí no início dessa parte a gente descobre que já se passaram 7 anos desde que o pessoal, a Sarima, as irmãs sumiram. Então a Elphaba esse tempo todo tentou resgatar o pessoal, mas não conseguiu. Ela continua trabalhando nisso e montando o seu exército, e aí ela começa a costurar as asas nas costinhas dos macacos que ela criava. Aí um tornado acontece, que é o tornado de O Mágico de Oz, e aí a casa da Dorothy cai em cima da Nessa Rose, no lugar onde ela governava. Então ela morre nessa hora. E aí, com a Dorothy chegando com seu cachorrinho, a Glinda recebe ela e dá os sapatos da Nessa Rose pra ela. Então esse é o início da história da Dorothy aqui. É onde ela cai no lugar do Mágico de Oz, e é aqui que já começa a ligar a história de Wicked com o Mágico de Oz original.
Com essa recepção que a Glinda fez e os sapatos que ela deu, que ela teve a liberdade de dar para Dorothy, ela também acaba dando o conselho, a dica para Dorothy ir até o Mágico de Oz pedir para ela voltar pro Kansas, porque é um lugar que ninguém em Oz conhecia. Então a Glinda acaba falando para ela ir lá e conversar com ele para ela fazer o pedido de voltar para casa. Aí no velório da Nessa Rose, a Elphaba encontra a Glinda e a Glinda conta pra ela o que ela fez. A Elphaba fica furiosa porque o sapato era pra passar pra ela. A Nessa Rose tinha prometido que no testamento ela tinha deixado os sapatos pra irmã. E aí ela, com essa e outras questões, a Elphaba descobre que, passado todo esse tempo, a Glinda voltou a ser aquela galinda snob e fútil que só pensava em si mesma. E isso é uma parte um pouco triste da história. A Elphaba começa a pensar num jeito dela conseguir os sapatinhos de volta que eram dela por direito. E nessa o mágico chama ela para uma audiência, conta para ela que ela quer tanto os sapatos, que ele quer tanto os sapatos quanto o grimório que ela meio que ganhou da Sarima enquanto ela estava aqui. E aí nessa conversa ela pergunta pro mágico também sobre a Sarima, porque ela imagina que o exército tem alguma coisa a ver com o Mágico de Oz, e ele conta que a Sarima e as irmãs já estão todas mortas e que a única pessoa que sobrou daquela família é a Nor, que é uma filha dela. Então a Elphaba ainda tenta barganhar com ele, tentar libertar a Nor, já que ela não pode mais fazer nada pela Sarima e pelas irmãs, e aí é mais uma morte para ela se sentir culpada de certa forma. Nessa parte também a Madame Morrorosa, que já tá bem velha, morre. É uma coisa de certa forma rápida que é tratada aqui. E aí depois também tem o fato de que a Dorothy fica conhecida na Mantiquinlândia principalmente por ser uma reencarnação de Ozma, que é a antiga governante de Oz, que disseram que ela sempre encarnava e renascia para voltar ao governo. Então eles acham que a Dorothy é a Ozma. É uma parte bem interessante da política que eu gostaria de comentar com vocês. Aí, já pulando mais pro final, a Elphaba descobre que o mágico e a Dorothy se encontraram e o mágico disse que concederia o desejo dela caso ela matasse a própria Elphaba. Então ela espera os amigos e a Dorothy chegar na casa dela para cumprir o que eles precisavam. E aí nessa ela acaba vendo que um dos amigos da Dorothy é um espantalho. Então ela cria uma expectativa de que o espantalho na verdade é o fieiro e acaba dando esperanças para nós leitores também que talvez ela esteja certa. Ela também pensa que o leão pode ser aquele que sofreu os maus tratos que eu conversei com vocês. Então nessa parte eu acertei. Não sei exatamente se é ele, mas a Elphaba também pensa nessa possibilidade. Mas a parte do Grummatic ser um homem de lata eu estava errada, não era não. Então, já no encontro entre a Dorothy e a Elphaba, a Dorothy diz que não tem intenção de matar a Elphaba. E aí ela pede perdão a ela por ter matado a irmã, com aquela questão da casa ter caído em cima dela. E aí isso acaba amolecendo um pouco o coração da Elphaba, porque ela sempre implorava também pela Sarima por causa da morte do fieiro. E aí ela fica um pouco paralisada pensando sobre isso. Só que aí nessa cena, infelizmente, o fogo que estava na vassoura dela pega na roupa dela e a Dorothy, achando que ia salvar ela, joga um balde de água. E todo mundo sabe que a Elphaba aqui odeia a água, faz mal pra ela, machuca ela, então nessa hora ela morre. Foi uma parte que eu fiquei realmente muito triste. Eu não esperava a morte dela, foi um spoiler que eu não peguei. Então eu fiquei bem triste quando isso aconteceu e surpresa, porque não esperava isso. E aí a partir disso já vai a história se encaminhando pro final. E uma coisa que eu odiei nesse final, além da morte da Elphaba, é que muita ponta fica solta. Então a gente não sabe sobre o mistério da Yakel, que fica sem solução, que até que é bem tratado no livro. Eu não comentei tanto com vocês, mas é bem tratado no livro. O futuro da Glinda também, a gente não sabe muito bem o que aconteceu. A gente não sabe se a Dorothy volta pra casa ou fica lá, fica uma coisa meio suposições.
Como fica a Nora, a filha que sobrou da Sarima, que tinha sobrevivido. Só fala que o Lear vai atrás dela, mas também não dá pra saber se ela é salva ou não. O futuro do Mágico de Oz também, a gente não sabe o que aconteceu, porque ele até comenta que ele é de outro mundo, se ele voltou para esse outro mundo ou se ele ficou aqui governando. São muitas pontas soltas que eu não gostei nesse final. Praticamente nada tem uma resolução certa. O único futuro que a gente sabe é o da Elphaba, que morreu, mas sem ser isso a gente não sabe de nada e fica meio no escuro. Então muita coisa nesse final eu acabei não gostando por causa disso. E agora eu vou assistir o filme pra ver se isso muda, se eles conseguem fazer alguma coisa um pouco mais fechadinha pra gente entender melhor o que acontece. Mas eu ainda tô muito em dúvida sobre que nota eu vou dar pro livro, principalmente por causa dessas coisas. Como eu conversei com vocês, no início do livro tem uma vibe, uma energia, mais pra metade, a partir eu acho que da terceira parte, mais ou menos, esse clima todo muda. A Elphaba muda bastante, a Glinda muda bastante. E aí nesse final tem esse tanto de ponta solta e a morte da Elphaba, então eu ainda tô muito em dúvida, porque apesar de tudo isso, tem muitos pontos positivos. Tanto o universo, quanto essas questões sociais, religiosas, políticas que dá pra pensar bastante desse livro. Mas eu ainda vou precisar me dar um tempo pra pensar sobre a história e ponderar se eu devo dar a nota dele, porque eu tô entre 4 estrelas e 4,5. Não é muita diferença, mas eu ainda vou pensar direitinho o que eu vou fazer. E na noite de hoje eu vou assistir o filme e aí eu comento um pouquinho com vocês sobre o que eu achei. Como eu falei pra vocês, na noite do dia que eu terminei o livro, eu já comecei a assistir o filme. Eu tive que separar ele em 2 dias para não ficar tão tarde, mas eu gostei bastante da experiência. Como vocês puderam ver, o filme já se inicia com a caminhada da Dorothy e seus amigos na estrada de tijolos amarelos, e meio que o filme começa pelo final, então a gente já sabe que a bruxa má do Oeste morreu, e aí eu fiquei muito curiosa para saber se esse final vai ser igual ao do livro ou não, porque me parece que muitas coisas mudaram e isso é uma delas. A primeira coisa que eu percebi a mudança é que a babá da Elphaba é um urso. Então eu achei bem engraçada essa parte de mudança. Eu gostei muito do elenco que eles selecionaram para fazer esse filme. Na minha opinião, todo mundo foi perfeito para o papel designado. Então eu gostei muito de como todo mundo atuou. Gostei das músicas que eles fizeram, os momentos que eles colocaram essas músicas. E também fiquei muito feliz ao ver o Dilamond vivo. O futuro dele também muda um pouco aqui nesse filme. É um pouco cruel também, é claro, mas é diferente de lá. Então, realmente, quando o pessoal falava que era diferente, muitas coisas mudaram. Uma das coisas que eu menos gostei de mudança é que o Fiyero tem uma personalidade bem diferente do livro. No início eu não gostei nadinha dele, mas aos poucos eu fui aprendendo a ver que ele não era tão fútil quanto eu imaginava. A amizade da Elphaba e da Glinda também, claro que é bem mais presente, de uma forma bem mais construída. Então a gente acaba se apegando muito à amizade delas aqui no filme, diferente do livro, que apesar delas serem amigas, não é tão próximas assim. Os sapatos vermelhos estão presentes, mas pelo que eu vi em algumas coisas, eles não são os sapatos sérios do Mágico de Oz. Isso porque tinha uma questão de direitos autorais aí, então o sapato mudou um pouco. E ao invés de ser esses vermelhos que eles fizeram questão de colocar, são outros prata, bem bonitos também. Então eu ouvi dizer que eles que vão ser os sapatos mágicos da história. Provavelmente em outros vídeos eu vou comentar sobre o Wicked com vocês, porque tem muitas teorias aí pela internet e ainda tem a parte 2 do filme, então tem muita coisa para ser descoberta ainda. E aí eu volto a conversar com vocês sobre o que eu descobri e tudo mais, então se inscrevam no canal para não perder nada disso. O vídeo já está quase acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlogão de leitura. Eu gostei muito de gravar para vocês, foi uma experiência muito boa, tanto o filme quanto o livro. E como eu disse para vocês, em breve eu volto a conversar sobre esse assunto. Até breve!